Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos com esse assunto. Deus proíbe desenhos nas paredes? Será que é verdade isso, hein? Nós vamos analisar isso aí com calma, bem direitinho. E primeiramente nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 10, que fala o seguinte. Vamos lá. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Os israelitas foram proibidos pelo Senhor de terem qualquer tipo de imagem. Não era só aquelas imagens esculpidas, do tipo imagem de gesso, de madeira, de bronze, de aço, de qualquer outro componente químico, não. Era qualquer imagem. Eles não poderiam ter imagem nas paredes, imagens em qualquer lugar. Por que isso? Porque naquela época, os hebreus, as pessoas ali, daquele local, eles estavam endeusando tudo, eles estavam adorando tudo. E por isso também, vamos ler até logo aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 4, que nos fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 4, fala dessa maneira: não faça para ti espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou no mar. Outra versão diz assim: não faça imagens daquilo que tem lá em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tenha nenhum tipo de imagem, não faça nenhum tipo de imagem. Porque, como eu disse, repetindo o que eu falei há pouco tempo, ali era um período em que as pessoas estavam adorando tudo o que eles viam, qualquer imagem. Ali, por exemplo, os egípcios, os caldeus ou os babilônios, os cananeus, enfim, os que moravam na terra de Canaã, eles adoravam tudo. E Deus não queria que os israelitas fossem assim, que eles adorassem esses ídolos. Por isso os judeus, os hebreus, eles não poderiam ter nenhum tipo de imagem em casa, nem nas paredes, nem no chão, nem no teto da casa, nem uma toalha de mesa, que na época não tinha, né? Toalha de mesa. Mas digamos que tivesse uma toalha de mesa, nem a toalha de mesa poderia ter imagem alguma, nem de coisas que tem no céu, como por exemplo os planetas, o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso era adorado pelas pessoas da época que não tinham conhecimento de Deus. Por isso era proibido que aos hebreus tivessem imagens dos astros do céu. Também era proibido imagem de peixes, de animais da terra, de répteis, porque tudo isso era adorado por as pessoas da época. Então os hebreus não poderiam ter imagens. Nós vamos ler também aqui no capítulo 42 de Isaías, e versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha honra, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura, ou imagens esculpidas. Imagem esculpida não é necessariamente, como eu falei, uma imagem que é feita ali de gesso, de argila, de bronze, madeira, não. Não é propriamente isso aí. É qualquer imagem esculpida, ou seja, qualquer imagem gravada, desenhada nas paredes, em qualquer lugar. Assim Deus proibia no passado que as pessoas tivessem essas imagens pelo risco de adorarem. E isso provocava a ira de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Deus tinha ciúme. Deus tinha e Deus tem ciúme quando a gente desobedece ao Senhor. Então, no capítulo 4 do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala assim: o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Então Deus é um Deus ciumento, ou seja, um Deus zeloso, que não gosta quando nós o desobedecemos. E agora aí vem a pergunta, né? Para os nossos dias, Deus proíbe ainda desenho nas paredes, nas roupas,
na toalha da mesa, desenho nas igrejas. Será que Deus ainda proíbe, hein? Bom, eu não sei se Deus ainda proíbe na atualidade, mas o certo é que o Novo Testamento silencia completamente a respeito desse assunto. Então, quando o Novo Testamento silencia, não explica, não dá informações, detalhes sobre um assunto do Antigo Testamento, a gente acha que está valendo, né? Porque Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Agora, Jesus não falou sobre esses assuntos, que as pessoas estavam proibidas de terem imagens nas suas casas, nas suas paredes. Então eu tenho a minha opinião que continua valendo. Os desenhos que as pessoas têm nas suas casas, que podem lembrar desenhos antigos, desenhos de idolatrias, né? De idólatras, da época aí de Abraão, da época de Noé. Daquele tempo todo, tem muita gente que tem ídolos em casa, nas suas paredes, e não sabe. Na sua casa, na toalha de mesa, na sua roupa. Tem muitas imagens de ídolos e nem sabe o que é. Isso é um problema? Eu acredito que não. Particularmente, eu acredito que não. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Então a pessoa precisa ter fé. A pessoa precisa acreditar em Deus e saber que a fé é superior, que Deus é superior a tudo. Mas essas imagens ficam relembrando coisas do passado. É como se você estivesse relembrando ali dos inimigos dos hebreus, dos inimigos do Senhor, que tinham respeito, honra por aquelas imagens e que Deus proibia. Esse é o problema que eu vejo. Não vejo exatamente que a pessoa seja amaldiçoada por causa desses desenhos, que a pessoa está em desobediência ao Senhor e que é uma abominação que está praticando e Deus pode punir, Deus pode fazer alguma coisa com a pessoa. Não, eu não penso assim. Mas eu acredito que Deus Deus ainda sente um pouco de ciúme, porque são coisas que ele proibiu no passado, que os hebreus não deveriam praticar. Os hebreus ainda hoje não têm esses desenhos em suas casas, desenho de tipo nenhum, do que tem em cima do céu, dos planetas, das nuvens, do que tem na terra, os animais, os répteis, as pessoas. Como, por exemplo, a Índia, né? A Índia é um país que adora vários animais. E olha que isso não é correto, né? E também pessoas que adoram peixes, que adoravam no passado, né? Peixes. E que tudo isso, como eu estava dizendo, pode muito bem você estar ali usando coisas, roupas e outros objetos que lembrem ídolos do passado que eram proibidos pelo Senhor. Tá? Então esse era o assunto de hoje, um assunto até um pouco polêmico mesmo, mas há coisas que a Bíblia ensina, né? Coisas que Deus proíbe, assuntos que Deus tinha e ainda tem muito zelo pelas nossas vidas, pela nossa vida espiritual. Então eu agradeço aqui a atenção de todos vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser.